Estamos discorrendo sobre o livro de Gálatas e nós estamos no capítulo número 3, do verso 12 em diante. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Irmãos, como homem falo, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula, nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, é as posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só. É a prosperidade, que é Cristo. A tua posteridade, que é Cristo. Viu? Mas digo isso, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a abolir a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Está entendendo, meu amado? Não é a lei em função, não é a graça em função da lei. A lei feita e a graça se servindo dela. Não. É a lei em função da graça. A lei existiu para que a graça existisse. O negócio é a graça, não é a lei. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa. Mas Deus, pela promessa, deu gratuitamente a Abraão. Ele deu a lei a Abraão por causa da promessa. A promessa de nós sermos resgatados por Cristo, de mandar seu filho que estava morto desde a fundação do mundo. É isso. Logo, para que é a lei? Ela foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. A lei foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade. A lei existiu até que viesse Jesus para ser morto na cruz do Calvário. Naquele momento acabou a lei de Moisés, sai dela. 99% das pessoas estão servindo a lei de Moisés e não sabem. Sai dela, povo meu. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra a promessa. Logo, a lei é contra a promessa de Deus, de sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado para que a promessa pela fé em Cristo fosse dada aos que creem, aos crentes. Está dizendo aqui que se a promessa estivesse existindo dentro da lei, a promessa seria objeto da lei. E a promessa não é objeto da lei. Se a graça estivesse existindo já na lei, a graça seria um elemento da lei. Mas a graça não é elemento da lei. É isso que está falando aqui. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados, eles, os judeus, nós não, debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Eles, Paulo está falando eles, não é nós não, é eles. Ele é judeu, não sou? Olha aqui, ó. Mas antes que a fé viesse, Paulo falando, nós, tipo assim, nós, os judeus, estávamos guardados debaixo da lei. O brasileiro nunca teve debaixo dessa lei, meu amado. Estamos nela agora, religiosamente, porque estamos iludidos e mentidos, e enganados. E encerrados para aquela fé que havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio. Eu não sei o que é aio, tenho que aprender. Alguém escreve para mim, meu amado, o que é aio, que eu não sei não. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Você vê, né? Eu não sei o que é aio. O que é aio? Muita gente que está lendo aqui, vendo esse vídeo, sabe o que é aio. Escrevam aí para mim embaixo aí, para eu aprender também. Porque eu não sou aquele que sei tudo também não, sabe, meu amado? O que eu sei eu falo com propriedade, mas eu não sei tudo, tem muita coisa que eu não sei. E essas pessoas que se dizem pastores, líderes e tal, que tem mídia, essas coisas, eles jamais deixariam o povo saber que ele não sabe alguma coisa. Por quê? Porque senão tira esse espírito, essa visão de super-herói, e eles têm que ter essa visão de super-herói para poder enganar todo mundo e tomar dinheiro. Eu não tenho público atrás de mim para me tomar dinheiro. Eu não tenho um membro na minha igreja, eu não tenho igreja, a igreja é de Deus. Ué, mais uma, né? Ah, na igreja do pastor, a igreja não é de Deus, meu amado.
importa. Isso que eu sei que a igreja de Deus não é minha. Eu posso falar qualquer coisa que está aqui sem medo de esconder de você. Eu posso dizer, inclusive, que eu não sei de alguma coisa, que eu não sei mesmo. Porque eu não tenho medo de que ninguém corra da minha igreja. Eu não tenho igreja. Não tem lugar para reunir ninguém. Não tem denominação. Quem tem é Deus, eu não tenho nenhuma. Eu estou fazendo aqui a obra minha, tá certo? Porque por essa obra é que eu vou ser julgado. De maneira que a lei nos serviu de aio, para eles, judeus, né? Aio, depois me diz o que é aio. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio. O que é aio, cara? Porque todos sois filhos de Deus, Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fomos batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisso não há judeu, nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém? Não acabou não. Vamos para o 4. Legal, gostei desse final aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. Todos quem? Todos que aceitam Jesus, têm fé nele. Porque todos quando fostes batizados em Cristo, já revestistes de Cristo. Nisso não há judeu, não há grego, não há brasileiro, não há americano, não há japonês, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Pode o fígado ficar contra o coração? Não é assim que a palavra fala? É por isso que temos que amar o próximo como a nós mesmos, que é como se fosse nós. Se maltratarmos alguém, nós estamos maltratando nós mesmos, o corpo de Cristo. Porque nisso o Senhor nos vê como um. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também, nós quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. É verdade. Ele nasceu sob a lei de Moisés, Jesus, não é? Ele era judeu. Ué, ele nasceu antes dele morrer? É evidente que ele nasceu antes de morrer. Ele morreu, a lei acabou, entrou a graça. Mas quando ele nasceu, estava debaixo da lei. Paulo está falando sobre isso. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Olha, Jesus, sob a lei, nasceu de Maria, para remir os que estavam debaixo da lei e para nos adotar como filhos de Deus. É isso. Nós somos adotados como filhos de Deus, que nós somos gentios. Nós estávamos fora dos planos. Se falar assim para você, você é Israel de Deus, é mentira. Não leve isso para sua casa. Não durma com isso. Você não é judeu. Quem se diz judeu, mas não é judeu, é sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9, 3:9. Isso não é mentira, isso é verdade. Pô. Não leve isso para casa. Quando te passarem essa informação, deixa onde está. Agora onde é que eu estou? Para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Abba Pai é papai, papaizinho, né? É uma coisa bem, assim, íntima, né? Assim que já não és mais servo, mas filhos. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Mas quando não conheceis a Deus, servis ao que por natureza não são deuses. Mas agora conhecendo a Deus, ou antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo os quereis servir? Como é que você vai agora praticar o templocentrismo? Por que agora você, para se aproximar de Deus, tem que ir para o templo? Por que você tem que ter práticas judias, práticas de judeus? São esses pobres rudimentos, aos quais deveis servir, a lei de Moisés. Guardai dias, meses e tempos e anos, receio de vós, que não haja trabalhado em vão para convosco. Toda hora ele fala isso. Será que eu estou me desgastando à toa aqui? E eu também fico pensando isso, apóstolo Paulo. Se ele pudesse me ouvir nesse momento, né?
Eu fico pensando nisso também. Será que eu estou me desgastando aqui também à toa? Guardais dias, meses e tempos e anos. Receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. As pessoas guardavam épocas, tipo feriado, né? Depois eu volto.